Quero contar uma história sobre arrependimento, esperança e o amor que nunca desistiu. O trem avançava lentamente pelos trilhos de ferro. O som ritmado das rodas sobre os dormentes ecoava como um relógio anunciando um momento inevitável. Tac, 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 tac. Para a maioria dos passageiros, era apenas mais uma viagem. Para um jovem sentado próximo à janela, era o julgamento mais importante de toda a sua vida. Seu nome pouco importa, porque dentro de alguma forma, essa história é a história de todos nós. Ele carregava uma pequena mala de couro já desgastada pelo tempo. Não havia muito dentro dela. Algumas roupas, poucos pertences e uma vida inteira de arrependimento. Enquanto observava os campos passarem pela janela, sua mente voltava continuamente ao passado. Anos antes ele havia saído daquela mesma região, cheio de sonhos. Era jovem, impulsivo, orgulhoso. Acreditava que o mundo estava esperando por ele. Achava que ninguém o compreendia, especialmente seu pai. O pai era um homem simples, trabalhador, de poucas palavras, daqueles homens que escondem antes do sol se pôr e se retorna para casa depois que ele desaparece no horizonte. O filho, porém, enxergava aquilo como limitação. Queria mais liberdade, queria mais aventura, queria viver sem regras, sem conselhos, sem correções, sem que ninguém lhe dissesse o que fazer. Até que um dia aconteceu a discussão. Uma discussão que começou pequena, mas terminou grande, muito grande. Palavras foram ditas, palavras duras foram faladas, palavras que jamais deveriam ter sido pronunciadas, palavras que continuariam ecoando em sua consciência muitos e muitos anos depois. Naquela tarde, ele arrumou suas coisas, sem olhar para trás, sem abraçar a sua mãe, sem apertar a mão de seu pai, sem se despedir dos seus irmãos, sem lágrimas, pelo menos não naquele momento. Saiu pelo portão da propriedade, acreditando que estava caminhando em direção ao seu futuro, em direção à felicidade. Não percebeu que estava se afastando de tudo aquilo que realmente importava. O mundo não era como ele imaginava. Os primeiros meses foram maravilhosos. Tudo parecia confirmar que ele estava certo. Novas cidades, novos amigos, novas experiências, dinheiro no bolso, liberdade. Ninguém para dar ordens, ninguém para cobrar nada dele, ninguém para corrigi-lo. Era exatamente a vida que ele sonhava ter. Ou pelo menos parecia ser. Porque o mundo possui uma estranha habilidade. O mundo costuma mostrar primeiro suas luzes e esconder suas sombras. Os anos começaram a passar, o dinheiro foi diminuindo, os amigos desaparecendo, os negócios fracassaram, as oportunidades sumiram. E pela primeira vez, ele começou a perceber algo terrível estava acontecendo. Muitas das pessoas que o cercavam não o amavam. Amavam apenas aquilo que ele possuía. Quando os recursos acabaram, os relacionamentos também acabaram. Um por um, até que restou apenas ele. Ele sozinho, ele com frio, ele com fome, ele com saudade, muita saudade. As noites passaram a se tornar muito longas. Foi duramente uma dessas noites que tudo mudou. Ele estava sentado em um quarto simples, um quarto pequeno, um quarto escuro, um quarto em silêncio. A chuva caía lá de fora e pela primeira vez em muitos anos ele começou a pensar na sua família. Lembrou-se da sua mãe, lembrou-se das refeições, lembrou das conversas, lembrou dos aniversários, lembrou das noites ao redor da mesa, lembrou-se do seu pai, do seu jeito duro, mas também das inúmeras vezes em que o pai havia trabalhado para garantir que nada faltasse. Lembrou-se do pomar no quintal,
Lembrou-se dos limoeiros, lembrou-se dos pés de laranja, do cheiro da terra molhada depois da chuva. Lembrou-se do tempo da infância e chorou. Talvez pela primeira vez desde o dia em que foi embora. Chorou porque percebeu que não sentia falta da fazenda, sentia falta do amor, sentia falta do lar, sentia falta de casa. Mas havia um problema, um enorme problema. Como voltar depois de tudo que havia feito? Como olhar nos olhos do pai? Como encarar sua mãe? E se eles o rejeitassem? E se não o perdoassem? E se tivesse vergonha dele? Essas perguntas consumiam o seu interior por semanas, até que decidiu escrever uma carta. Foi a carta mais difícil da sua vida. Ele começou várias vezes, amassou as folhas, rasgou as páginas, tentou encontrar palavras, nenhuma parecia suficiente. Finalmente escreveu: pai, mãe, faz muitos anos que fui embora. Sei que os decepcionei, sei que provoquei dor, sei que falhei. Não espero explicações, não espero justificativas, apenas desejo pedir perdão. Dentro de alguns dias passarei de trem pela propriedade. Não tenho coragem de bater a porta sem saber se sou bem-vindo. Por isso faço um pedido. Perto dos trilhos existe aquele velho limoeiro. Se vocês ainda me amam, se ainda deseja que eu volte para casa, coloque um lenço branco em um dos seus galhos. Apenas um lenço branco. E se eu vir o lenço, descerei na próxima estação. Se não houver lenço, entenderei e seguirei viagem. Com amor, seu filho. Depois disso, restava apenas esperar. Esperar pelo dia do julgamento. Agora ele já estava naquele trem, aproximando-se da casa, aproximando-se do seu passado, aproximando-se da resposta que definiria seu futuro. Seu coração parecia querer sair do peito, as mãos tremiam, a garganta estava seca, o suor escorria. Cada quilômetro percorrido aumentava sua ansiedade. Ele olhou pela janela, reconheceu estradas, reconheceu os campos, reconheceu as colinas. Tudo parecia familiar, tudo parecia menor do que em suas lembranças. Então percebeu que faltavam pouquíssimos minutos. Não sabia se estava preparado, talvez nunca estivesse. Foi então que percebeu um senhor idoso sentado ao seu lado, um homem de cabelos brancos, olhar sereno, expressão bondosa. O jovem respirou fundo e falou: Senhor, posso lhe pedir um favor? O homem sorriu. Claro, daqui a pouco passaremos pela propriedade dos meus pais. Eu escrevi uma carta para eles. E então contou toda a história. Quando terminou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Quando chegarmos lá, o senhor pode olhar pela janela para mim? Eu não consigo, não tenho coragem. O idoso apertou suavemente o seu ombro. Eu olharei. O trem continuava avançando. O jovem fechou os olhos. Não conseguia respirar normalmente. Seu coração disparava. Cada segundo parecia uma eternidade. Então ouviu um apito do trem. Estavam chegando. O velho levantou-se, olhou pela janela. O jovem não conseguia abrir os olhos. Permaneceu imóvel, de cabeça baixa, esperando o veredito, esperando a sentença, esperando descobrir se ainda existia lugar para ele naquele mundo. Houve silêncio, um silêncio estranho, um silêncio longo demais. O jovem sentiu o corpo gelar e pensou: não tem lenço. Então ouviu algo inesperado. O velho começou a chorar. Primeiro chorou discretamente, depois chorou intensamente. O jovem levantou a cabeça assustado. Senhor, o que aconteceu? O homem não conseguia falar.
As lágrimas escorriam livremente. Finalmente respondeu: meu filho. O rapaz sentiu as pernas enfraquecerem. Não há um lenço, meu filho. Não há 2 lenços, meu filho. Não há 10 lenços. O jovem ficou imóvel, sem entender. O velho apontou para fora e continuou: todos os limoeiros estão cobertos. Todos. Há lenços brancos em cada árvore. Há tecidos brancos sobre as cercas. Há panos brancos na varanda. Há lençóis pendurados nas janelas. Há bandeiras brancas por todo o quintal. Seu pai e sua mãe não quiseram correr o risco de você não enxergar um lenço. Eles transformaram toda a propriedade em um único grito. Um grito transformado em lenços brancos, dizendo: voltem para casa. O que o filho não sabia: naquele exato momento, próximos aos trilhos, estavam 2 velhos, o pai e a mãe, esperando. Dias antes, quando a carta chegou, a mãe chorou ao lê-la. O pai não conseguia dizer uma palavra. Leu, releu e saiu para o quintal. Horas depois, voltou carregando lençóis, carregando cordas, carregando panos brancos, tecidos e mais tecidos, e passou dias preparando o pomar, porque havia uma preocupação em seu coração. E se o trem passar rápido demais? E se ele não enxergar o lenço? E se houver neblina naquele dia? E se apenas um lenço não for suficiente? Então decidiu fazer algo impossível de ser ignorado. Cobriu tudo de branco. Todas as árvores. Absolutamente cobriu tudo de branco. Porque queria garantir que o filho entendesse uma única mensagem: você nunca deixou de ser nosso filho. Nós ainda te amamos. Temos aqui uma lição eterna. Esta história emociona porque revela uma verdade profunda. Muitas vezes pensamos de nós mesmos que Deus está longe de nós. Nós passamos longe de Deus. Nós passamos longe da família, longe das pessoas que amamos. Imaginamos que encontraremos rejeição. Mas o amor verdadeiro frequentemente é maior do que a nossa culpa. Foi exatamente isso que aconteceu nesta parábola. Enquanto o filho ensaiava um pedido de desculpa, o pai preparava uma festa. Enquanto o filho esperava a condenação, o pai preparava a restauração. Enquanto o filho procurava um lenço, o pai cobria todo o pomar. Porque o amor não estava procurando motivos para rejeitar. O amor estava procurando uma oportunidade para receber. E talvez seja essa a mensagem mais importante desta história. Há pessoas que ainda oram por você. Há pessoas que ainda acreditam em você. Há pessoas que ainda esperam sua volta. E acima disso de tudo, existe um Pai Celestial que continua olhando para o horizonte, esperando o dia em que seus filhos decidam voltar para casa. Porque às vezes aquilo que chamamos de retorno é apenas a descoberta de que nunca deixamos de ser amados por Deus, por nossos pais e por nossos familiares. Que Deus te abençoe.